E que o meu som estava desligado. Agora sim você está me ouvindo. Muito boa tarde, vocês que estão conectadas, plugadas, sei lá o quê. Mas está nos ouvindo agora, é isso que importa. Nós estamos aqui hoje com mais um programa Mulher Cristã hoje, que é um bate-papo feito por mulheres, para mulheres, mas para homens também. Ainda mais hoje, que a gente vai falar um tema que tem que entrar todo mundo nesse negócio. E a gente está muito feliz, porque eu vou dizer para vocês, se existe um caldeirão no Brasil, esse caldeirão está no Rio de Janeiro, gente. Que calor é esse que está fazendo aqui? Eu não sei nos outros lugares do Brasil, mas, gente, isso aqui está insuportável. E eu fico até preocupada se vier chuva forte aí, porque está muito quente o Rio de Janeiro, né? Está do jeito que o carioca gosta. Como eu não sou carioca, estou sofrendo, mas boa tarde para todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa Mulher Cristã, hoje aqui na Rede 316. E é com muita alegria que nós estamos aqui para falar de um tema maravilhoso, essencial, que faz parte, sim, da grande comissão que a gente está aqui hoje para conversar sobre esse tema. Mas eu quero dar boa tarde aqui para as nossas amigas que estão aqui, para a Marisa, que está aqui firme e forte com a gente, ela, que também é uma vocacionada e estudou em uma das nossas casas, o CIEM, aqui no Rio de Janeiro. Oi, Marisa, boa tarde. Boa tarde, Marli. Boa tarde, Solange. Boa tarde para o pessoal que está em casa. Que alegria estar aqui hoje falando sobre esse tema que tanto arde no nosso coração, né? Que tanto nos traz memórias preciosas, né? Aquele tempo do início, aquele tempo do despertar. Como é precioso falar sobre vocação aqui hoje. Amém. E graça e missão, compreendendo o chamado. É sobre isso que a gente está falando. É a vocação, graça e missão, compreendendo o chamado. E eu não teria outra pessoa para trazer, para falar sobre o assunto. Ela que é a pessoa mais apaixonada por missão, vocação, é vocacionada, essa mulher demais. E ela é quem? Solange, a nossa querida Solange, que é a nossa gestora na formação de vocacionados da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que também é, eu vou ter que dizer o tanto de coisa que essa mulher faz, porque ela ganha do Bombril, ela também é a nossa diretora do SEC, e agora sim, aí comandando as nossas duas casas, para a honra e glória do nosso Deus. Oi, Solange, boa tarde. Solange, a Marisa está falando de Anápolis, em Goiás. Você está falando de Recife, Pernambuco, né? Porque ela viaja tanto que a gente tem que saber de onde ela está. Oi, Solange, boa tarde. Boa tarde, Marli. Que alegria poder estar aqui com vocês. Essa alegria de Marli contagia, né, gente? Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde a Marisa. Que bom poder estar aqui para conversar com vocês sobre vocação. De fato, eu sou apaixonada por vocação. Eu acho que todos os dias o tema desse programa deveria ser vocação Ai, chamada. ela é assim. A gente dá a mão, ela quer o braço, gente. Por quê? Porque tem muitos vocacionados sentados nos bancos das igrejas em todos os lugares do Brasil, e eu descobri que fora do Brasil também. E a Com gente precisa certeza. alcançar os vocacionados, né? Então fica com a gente, porque a gente vai bater um papo legal sobre esse assunto tão importante. Com certeza, Solange, e nós estamos felizes de estarmos aqui juntinhos, né, juntinhas, e eu quero dizer para você que nós temos um WhatsApp, você pode interagir, manda suas dúvidas, suas perguntas, inclusive eu vou fazer aqui uma pergunta para você. Você se sente vocacionado? Você se sente vocacionada? Fala para a gente lá, entra lá no nosso WhatsApp, que é 11 9 3003 0316, mais uma vez, 11 9 3003 0316. Eu não preciso mais olhar, porque eu já decorei esse negócio aí. Até que, enfim, né? Um ano de programa, praticamente, aqui estou eu. Gente, hoje nós estamos falando do tema Graça e Missão, compreendendo o chamado. E hoje eu quero mandar um abraço especial, porque eu fiz um convite para umas amigas minhas aí, mais chegadinhas aí, que são as meninas que fazem parte do Clube Mulher Cristã Hoje. Você quer saber o que é isso? Você está aqui no programa Mulher Cristã Hoje, aqui na Rede 3 vezes. Mas você sabia que a gente tem um clube? Fique atenta aí, porque a gente tem muita coisa para contar para vocês. Meninas do Clube Mulher Cristã Hoje, que estão aí agora nos ouvindo, ou vão nos ouvir depois, né? Porque isso acontece. Um grande beijo, sejam bem-vindas, e que hoje a gente possa ver aí, olha,
Graça e Missão, compreendendo o chamado, e a todos vocês que também aí estão nos ouvindo. Então, responde para a gente, interage com a gente, manda recado, a gente gosta muito de recado. As minhas amigas entram aí para elogiar, as amigas da Marisa também, e as amigas da Solange também. Olha, que se não for para elogiar, manda no privado, mas aí você pode, a gente vai ouvir, mas a gente só quer elogio aí para a gente compartilhar com o pessoal. Gente, o vocacionado e a compreensão da missão conectada com a graça. É sobre isso que a gente está falando aqui. E a gente está muito feliz porque a Solange está aqui. Solange, eu acho que seria interessante, você está certo, eu acho que a gente tem que ter um programa, pelo menos a cada. Eu não vou falar todo mês, mas a cada 2 meses a gente tem que estar falando de vocação. Solange tem que vir aqui, trazer parte da equipe para a gente estar falando sobre esse tema, né? O que é vocação? O que é. Porque tem gente que confunde, né? Isso também tem muitas interpretações, mas assim, na nossa prática, na nossa vivência, o que você traz para a gente aí como vocação? Então, eu quero que a gente reflita primeiro que o Evangelho segundo Marcos descreve o chamado de uma forma mais ampla. Se a gente for ler lá em Marcos 3,13, diz assim: Jesus subiu a montanha e chamou o que ele mesmo quis. Percebam, é o chamado do Mestre. Jesus subiu a montanha e chamou os que ele mesmo quis. Jesus chamou primeiro para quê? Isso precisa ser uma coisa que está clara em nossa mente, a gente precisa perceber. Jesus nos chama primeiro para estar com Ele, para estar na presença dEle, para compreender a missão que Ele veio estabelecer nesse mundo. Nós precisamos nos apaixonar por Jesus, pela missão de Jesus, caminhar com Jesus, estar com Ele, para entender o propósito dele nas nossas vidas. O primeiro chamado, não tenham dúvidas, é para estar com Jesus, sabe? É para ser discípulo de Jesus. Aí sim, Marli, Marisa e todos que estão nos ouvindo, como discípulos de Jesus, nós vamos entender a nossa missão. Lá em João 15,16, ele reafirma: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos designeis para que vades e deis frutos. Aí ele já esclarece que chamou com uma missão, não é? Primeiro ele chama para perto, depois ele diz assim: olha, eu te chamei para que você vá, entenda o seu propósito, entenda a sua missão, cumpra o seu propósito e vocês possam dar frutos. E que o vosso fruto permaneça. E se a gente continuar lendo os evangelhos, a gente vai ver nitidamente qual é a nossa missão, porque está lá em Mateus, né? 28, 19 a 20. Ide, fazer discípulos de todas as nações. Ora, Jesus nos chamou para ser discípulos. E agora, entendendo que somos discípulos, agora nós precisamos ir fazer discípulos de todas as nações. E ele diz mais, ele é mais específico. Ele diz: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho chamado. E eis que estarei convosco todos os dias, segundo até a consumação dos séculos. Então, nosso chamado, amigo, amiga, você que está nos ouvindo, que eu sei que não é só a mulher cristã hoje, mas é o marido, né? É o jovem que só alcança a nossa voz. Todos nós somos chamados pelo Senhor Jesus para ser discípulos dele e cumprir a nossa missão. Nós temos uma vocação, nós estamos aqui com um propósito, nós estamos aqui com uma missão. Agora, para cumprir essa missão, precisamos entender claramente onde Deus quer que nós possamos agir, né? O que quer realmente que nós façamos, qual o foco, qual a área específica que nós vamos atuar e aí nos preparar para isso. Preparar primeiro andando na presença do Senhor Jesus, em comunhão com Ele, lendo a Bíblia, orando, nos fortalecendo, nos revestindo da armadura de Deus. Aí sim, nós vamos estar prontos para cumprir a missão. Então, a resposta é sim. Todos nós somos chamados por Deus. Todos nós somos vocacionados para cumprir uma missão. E a pergunta que a gente fez aí é o seguinte: você, né, se sente chamado? É isso? Se sente vocacionado? Se sente chamado? Você se sente? Porque às vezes a pessoa ela confunde, ela pensa: não, isso aí é só para quem vai para um campo transcultural, ou só quem vai para, né, para missões nacionais, mundiais, como nós aqui temos a Comissão Batista Brasileira, tem 2 juntas
a missionários. Nós temos a Missões Nacionais, que é no Brasil, que cuida, né, que é aqui que a gente está na Rede 316, que é da de Missões Nacionais, da Convenção de Missões Nacionais, e temos também a Junta de Missões Mundiais, né, que leva missionário para fora do Brasil. E a gente fica pensando assim, as pessoas acham que o vocacionado, ou ele só tem que se preparar para esse foco, né? Mas a gente precisa entender que essa coisa de que vocacionado é só aquele que tem, é o jovem, é a moça, o rapaz, ou é só para a questão religiosa, né? Ou não. Mas, assim, todo mundo tem um chamado, mas é fato que todos temos um chamado, e quem ainda não se descobre, como você colocou aí no texto, que é muito bom, que eu gosto desse texto, porque Jesus sobe no monte, né? Ele sobe na montanha e fala. Eu vejo isso aí uma exposição para dizer assim, preste atenção, porque estou trazendo algo muito importante e eu tenho aqueles dos quais eu escolhi. É verdade que tem aqueles para a questão mais de frente, mas todo mundo tem um chamado. Isso aí já foi respondido com muita clareza. Solange, e Marisa também pode fazer algum comentário. Marisa, que é missionária, tá? Tá chegando muito isso aí, ó. O povo tá, minhas amigas estão entrando. Entra, gente. Você que não entrou ainda, ou que não mandou um recadinho pra gente, responde aí. Você tem dúvidas? O que você se sente vocacionado? Tá lá no WhatsApp 9. Opa, peraí, 11 9 3003 0316. Não quero olhar mais, eu não preciso mais, não, já gravei. Então, manda lá seu recadinho pra gente. Daqui a pouco, Marisa vai ler alguns recados, porque tá entrando bastante hoje. Olha aí, Solange. Tá bombando o negócio aqui, hein? Mas Muita aí, gente Marisa, também pode vocacionada. comentar. Muita gente vocacionada. E aí, Marisa? Eu fui aluna da casa, né? Do CIEM, e eu recebi a minha vocação ainda como mensageira, no acampamento Olha aí, Fluminense. Solange. Outra E paixão aí, da Maravilha, Solange. maravilha. aí foi. Eu lembro até hoje, o primeiro dia que eu pisei no Iber, Solange. Eu Era tinha Iber, 12 anos e foi a melhor experiência da minha vida pisar naquele jardim de oração. Eu não queria ir para a Olha Disney, não, eu queria conhecer o Iber. E aí. foi uma Que experiência benção. incrível, porque quando eu fui para o CIEM, eu lembro que antes de chegar no CIEM, eu estava indo num processo e eu passei em outro lugar. Mas a confirmação do Senhor foi que era ali que eu teria que me preparar. Deus poderia ter me mandado para outra casa, para outro lugar, mas é aquilo que a Solange estava falando. Quando nós nos dispomos, o Senhor nos direciona à vontade dele. Hoje eu sou missionária de missões nacionais, né? Formada por essa casa. Então, esse amor pela maneira como a União Feminina prepara os seus vocacionados desde o hall de bebês, né? Entendendo a vocação que todos temos, primeiramente em Cristo, como Solange falou, e também levantando vocações específicas, isso traz no meu coração uma alegria muito grande. Eu amo a União Feminina por conta de toda essa trajetória que ela me proporcionou ao longo da minha vida. Amém, amém, Tudo isso, Marisa, é amém. por conta simplesmente da graça do Senhor. Ele conduz a história, não é? Isso independe do chamado ou não chamado, ele conduz a história, ele está regendo essa história. Tudo é graça, não é verdade? Deus é quem conduz. E não existe nada Amém. melhor do que entender isso e estar no centro da vontade de Deus. Gosto muito da frase da Nauzira, que ele diz assim: Senhor, não me deixe de fora daquilo que você está fazendo no mundo. Né? É muito interessante. Isso é plena convicção do chamado e querer fazer parte dessa missão. E é Você que está curioso. chegando aí agora, viu, no nosso programa Mulher Cristã, hoje aqui pela Rede 316, nós estamos aqui com a professora Solange Araújo, que é a nossa diretora do SEC, cuida da formação de vocacionados da União Feminina Missionária Batista do Brasil e responsável pelo CIEM. O que é SEC? Seminário de Educação Cristã. A União Feminina Missionária Batista do Brasil tem 2 casas de formação de vocacionados. Nós temos uma em Recife, né, lá em Pernambuco, no estado de Pernambuco, que é o Seminário de Educação Cristã. Temos uma aqui no Rio de Janeiro, CIEM, Centro Integrado de Educação e Missões. O CIEM já foi IBER, para você que está aí, o que é isso? Eu não me lembro, tal. IBER, Instituto Batista de Educação Religiosa, eu estudei no IBER, eu fiz IBER, né? Então, mas eu sou daqui do CIEM. Tá? Então, para você entender que nós estamos falando sobre a graça e missão, compreendendo o chamado, vocacionado e a compreensão da missão conectada com a graça. Não dá para ser desconectada, porque missão muita gente tem, né?
O pessoal aí faz as ONGs, é a missão, é uma verdadeira missão. É coisa assim que a gente fica assim, ai, que lindo, maravilhoso. Mas tem que estar conectado com a graça, e é disso que a gente está falando aqui. Ô, Solange, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, como é que a gente pode ter certeza desse chamado? Que diz Então, para a gente? Porque eu identifiquei. Marisa até falou aí que ela identificou. A gente teve um processo muito bom, porque tanto eu quanto Marisa passamos por uma organização missionária. E a gente realmente trabalhado isso e a gente descobre. Mas fala aí, Solange, para a gente. Então, muito boa a sua pergunta, porque muitas pessoas, elas têm o chamado, elas têm a dúvida, o receio e às vezes até o medo, né? De entender que é um chamado. Ela não se coloca na dispensação, na disposição do Senhor Jesus. Eu gosto muito de perceber o chamado de Jeremias. Eu gostaria de pensar um pouco sobre esse chamado de Jeremias na perspectiva de como Deus faz, não é? Para falar com o vocacionado, para a pessoa com quem ele chama. E quando a gente leu lá em Marcos, a gente percebeu que Jesus mesmo chama aquele que ele quer. Deus vai e fala com Jeremias. Está lá em Jeremias 1, e eu acho interessante o versículo 5, que ele diz assim: Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Olha que coisa extraordinária. É lindo Lindo, isso, lindo, lindo. maravilhoso. Então, Deus nos conhece. Ponto. Deus nos conhece. Desde o ventre da nossa mãe. Ele é o nosso Deus. Então, ele não conhece. Isso é uma coisa que a gente precisa ter clareza, entender perfeitamente. Quando é que começa esse chamado? Quando a gente começa a ouvir a voz de Deus. Perceba que no texto, lá no capítulo de Jeremias, Jeremias ouve a voz de Deus. Ele fala isso, né? Ouvir Deus falar, ele começa a conversar. Começa a falar sobre essa voz de Deus ao seu coração. E a gente percebe, Marisa, e todos vocês que estão nos ouvindo, que isso acontece quando a gente tem comunhão com Deus. Porque um vocacionado não acorda vocacionado, não, viu? Acordei hoje, sou vocacionado, vou estudar. Não, ele tem experiência com Deus, ele tem uma caminhada com Deus, ele escuta a voz de Deus, ele dá glória a Deus por todas as Ele coisas. dá evidências claras do seu chamado. Claras, pois é, ele fala em alto e em bom som. Então a gente escuta a voz de Deus. Não é coincidência, não, é cristocidência. Deus fala ao nosso coração e a gente percebe literalmente isso. E o chamado de Deus, ele marca a sua vida. Você se sente incomodado, sabe? Você se sente incomodado a sair da sua zona de conforto. O pastor fala, parece que é para você. Esse pastor que está pregando é para mim. Não é? O missionário fala, uma música fala, Deus fala de várias maneiras. A Bíblia, quando você vai ler o texto, ele fala ao seu coração, esclarecendo ponto por ponto. Olha, se eu vou falar Aliás, né, Solange? Desculpa te interromper, mas só para a gente deixar bem claro aqui que a palavra de Deus é a fonte de toda a revelação. Exatamente. Né? Hoje fala conosco através da sua palavra. Exatamente. Porque hoje a gente tem muitas vozes, não é? A gente vai falar até sobre isso daqui a... Exatamente. Tem muitas vozes. Tem muitos ruídos hoje. Tem muitos ruídos. Mas a Bíblia, ela é absoluta. Não tem relativismo com a Bíblia. Ela é a verdade absoluta. Nela você pode confiar. Então, a minha experiência, eu já vivia no Evangelho, já trabalhava na igreja. Quando alguém da igreja, que isso é também interessante, Marisa, e vocês estão nos ouvindo. Nós que caminhamos com Deus, que somos líderes, a gente precisa identificar no seio da igreja o vocacionado, que está lá trabalhando, está lá atuando, e às vezes ele não percebe-se como vocacionado, porque ele vê o tamanho da dificuldade que é para cumprir esse chamado, ou para se preparar, então ele está servindo, está ali quietinho no lugar dele, está muito bom. Mas uma vez uma senhora da igreja olhou para mim e disse: você é vocacionada e você precisa se preparar para servir ao Senhor. Eu não sabia nem o que era vocacionado, eu era mensageira do rei. Mas aí ela começou a trabalhar isso e eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Comecei a conversar com o pastor, aí eu comecei a perceber tudo que Deus já vinha falando ao meu coração, como eu me incomodava, como eu prestava atenção em diversos pontos de missões ou de educação, sabe? E eu vim entender, não, Deus tem algo especial para a minha vida, eu preciso obedecer. Deus não só quer isso de mim, não. Ele quer mais de mim, ele quer me usar. Não que ele precise, né? Isso precisa ficar bem claro.
mas ele conta conosco, ele nos chama, e é um grande privilégio, Marli. É um grande privilégio Amém. servir esse É um Deus. privilégio. Se eu não atender ao chamado, Deus vai levantar outra pessoa, né? Deus vai atender. É como Deus falou lá para o Mardoqueu falou para isso, olha, quem sabe se não foi para esse tempo, porque se Pois você se é. negar, socorro virá de outras partes. Eu amo esse texto, porque quando eu estou assim desanimada, eu falo, ai, não, 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 eu tenho que ficar firme nesse negócio aqui, porque Deus está me dando o privilégio de fazer a obra dele, a vontade dele, né? Eu acho que aí a Marisa também pode falar alguma coisa, mas a, Solange, nós temos duas casas que preparam vocacionados. Hoje a gente, o SEC lá em Recife, o CIEM aqui no Rio de Janeiro, é aqui de onde eu estou falando, inclusive. Você pode falar um pouquinho da missão dessas duas casas? Porque se você está aí nos ouvindo, você que chegou agora, a gente está falando sobre missão, sobre vocação, graça e missão, compreendendo o chamado. Então, nós temos aqui na sala a professora Solange, que é a nossa gestora em formação de vocacionados da União Feminina do Brasil, e ela está falando aqui para a gente, inclusive, agora eu gostaria que você, Solange, falasse, olha, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não quero, eu não tenho chamado para ir para nenhum campo, nenhum campo transcultural, não é isso, mas você tem um chamado, todo mundo tem, e aí na igreja local você também tem que ser preparado para fazer com excelência o trabalho de Deus. E a União Feminina Missionária do Brasil, ela oferece esse preparo, e eu queria que você falasse aí, Solange, tanto para, né, a questão dos campos distantes ou campos missionários, igreja local, queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, por favor. Isso, gente, a União Feminina Missionária Batista do Brasil é a única organização feminina que tem duas casas de formação de vocacionados em toda a América Latina. Glória a Deus, é bom a gente ressaltar isso. É uma casa de mulheres, né? É a União Feminina Missionária Batista do Brasil. O SEC e o CII. O SEC tem 105 anos, formando vocacionados ano após ano, sem interrupções. A gente tem alunos no Brasil, ex-alunos no Brasil e fora do Brasil, cumprindo a missão, pregando o evangelho. A gente tem ex-alunos como a Marisa, né? Lá, missionárias das missões nacionais, missionárias das missões mundiais. São casas que formam vocacionais. O CIEM tem 100 anos. Gente, são casas centenárias, estabelecidas por Deus. Por quê? Para preparar os vocacionados que ele mesmo chamou para cumprir a missão. É necessário se preparar. Deixa eu só contar um exemplo para vocês de uma menina que eu bati o olho nela e disse: você é vocacionada, venha se preparar. Por conta da oferta de educação cristã missionária, nós temos uma bolsa de estudos para essa menina, uma jovem. E ela disse para mim: olha, mas eu não sinto chamado, para ser missionária. Eu dei o curso de missões para ela aqui no SEC. Não sinto chamado para fazer missões. Eu não vou para a África. As pessoas sempre acham que vai fazer missões na África. Aí eu disse, filha, você é missionária onde você está. Na sua comunidade, na sua escola, onde você está, você precisa fazer missões. E ela veio fazer o curso. Se apaixonou pelo curso. Entrou assim, olha, eu vou porque você está me dando essa bolsa, eu vou porque eu já tinha identificado essa menina vocacionada, o que ela fazia na igreja, ela era uma vocacionada, ela precisa se preparar. Só para vocês terem uma ideia, ela terminou o curso há 3 anos atrás, antes da pandemia. Hoje, ela é esposa de pastor e assume um ministério na igreja que o marido dela é pastor. Na época, o marido nem era pastor, ela nem tinha ministério, e ela agradece. Poxa, louva a Deus por sua vida, porque me identificou a vocacionada e investiu na minha vida. Então, queridos, o SEC e o CIEM hoje continuam formando vocacionados. Só que nesse tipo de tecnologia, o que foi que a União Feminina Missionária Batista do Brasil fez? Ela deixou exatamente cada casa com a área de formação, entendendo que nem todos são chamados para educadores cristãos, missionários ou, né, no âmbito maior, mas que tem liderança de ministério infantil, de professor da EBD, de organizações missionárias, de missões, tem várias lideranças que você precisa se preparar. Então, o CIE, nesse tempo, forma essa liderança, uma formação continuada através da modalidade EAD. Então, se você trabalhar com criança, é chamado para esse ministério, não se acomode e ache que você está pronto. A gente nunca está
Pronto, venha se capacitar no CIEM. Se você é professor da EBD, se você ama fazer missões, se você quer trabalhar com crianças autistas, como acolher, como trabalhar com essas crianças, venha se preparar no CIEM. Nós temos vários cursos, é só você entrar no site do CIEM, ciem.org.br. Temos uma equipe preparada para receber você. E o SEC também, se você quer ser educador cristão, se você quer trabalhar na área de música, nós preparamos você. O site do SEC é sec.org.br. E sabe, gente, nesse tempo Deus colocou dois grandes projetos no meu coração. Eu digo grandes porque vem do Senhor. Tudo que vem de Deus é grande, é poderoso, sabe? E vem do coração dele. Que eu sinto de referência para capacitação de liderança em ministério infantil, em ministério com criança. Nós vamos estar capacitando através de cursos online e presencial. Nós vamos estar com atendimento especializado em várias áreas. Como trabalhar com essas crianças autistas, por exemplo, é uma área, não é? Como trabalhar com as crianças que são surdas, que chegam na igreja, com as crianças que têm deficiência física, não é? Quanta coisa a gente precisa aprender para trabalhar com essa criança na igreja. E o CIEM vai estar com as portas abertas. Fica lá no coraçãozinho da Tijuca. Se você não conhece o CIEM, vá lá. Nós temos um dia que é o CIEM Convida. Marli vai falar sobre isso já sábado de em junho. junho, né? Primeiro sábado de junho. Vai anotando na sua agenda aí, quem quer conhecer, venha presencialmente conhecer o CIEM, Centro Integrado de Educação e Missões, que é aqui no Rio de Janeiro, na Rua Uruguai 514, na Tijuca, na floresta. A gente está dentro da floresta aqui. Então, você não pode perder esta oportunidade, principalmente quem está aqui no Rio de Janeiro, né, Solange? E lá a gente vai lançar o centro de referência e o curso para a liderança de Ministério Infantil. Então, vai lá, que a gente tem uma promoção muito especial para quem serão os primeiros, tá? Olha aí, você não pode ficar de fora, hein? E o SEC também está com esse centro de referência aqui em Recife. E nós temos um outro projeto que é a Educação Cristã Missionária Conectando Gerações, que é curso para criança, adolescência e terceira idade. São 3 áreas, 3 faixas etárias muito importantes na vida, né, do ser humano, que é a infância. A gente precisa preparar essa criança para que possa entender o chamado de Deus na sua vida desde a infância. Por isso que nós temos os amigos de missões, que trabalham missões no coração da criança. Adolescente, que é a fase de mensageiro do rei, embaixadores do rei. O que é isso, hein, Marli? Igreja dizendo que essas organizações estão ultrapassadas. O que é que você diz aí, Marli e Marisa? Como? Eu sou fruto da organização Mensageira do Rei. Marisa já disse que é também. E, olha, e fique claro, tá certo, a gente já passou dos 50, só fruto, mas registra que estão inteiramente atualizadas. Isso. Não tem mais cetro e coroa, não, gente. Está tudo atualizado. Quem conhece aí sabe do que eu estou falando, não dá para falar agora. Gente, você que está aí nos acompanhando agora aqui no programa Mulher Cristã, hoje nós temos aqui no bate-papo a professora Solange, que é a gestora em formação de vocacionados da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E a gente está falando, gente, de um tema muito importante. Estamos aqui dialogando, conversando sobre graça e missão, compreendendo o chamado. O vocacionado e a compreensão da missão conectada com a graça. Isso é muito bom. A professora Solange já fez uma explanação do texto bíblico aqui, muito bom, para a gente ficar atento a isso daí. Você, Marisa, eu acho que agora a gente pode ver aí os recadinhos, quem está nos acompanhando. Um beijo para as mulheres do Clube Gente, do Clube Mulher Cristã hoje, que estão nos acompanhando aí. Um beijo para a Emily, que nos ajuda tanto. Está lá, ela falou, estou aqui conectada, estou ouvindo tudo. Ela está lá sim, sabe? Está ouvindo e está anotando tudo que eu estou fazendo de errado aqui, para depois chamar minha atenção. Não tem problema, eu corrijo tudo. Vamos lá, vamos, Marisa, vamos ver o que a gente tem aí. O primeiro recado da nossa querida. Olha, eu quero ir na casa dela tomar um café com ela. Ela A nossa querida maravilhosa. Josélia. A Josélia está aqui com a gente toda Ela terça-feira. sempre está, ela sempre. Um beijo, Josélia. E Ela ela é manda aqui, bênção. ó. Olá, boa tarde, mulheres amadas. Estamos na escuta. Deus abençoe. Abraço, Marli e equipe. Ô, Josélia, que Beijos. privilégio ter você aqui conosco. Memorial em Paranaguá, um beijo para as mulheres aí, viu? Da Igreja Batista Memorial em Paranaguá. Eu vou falar lá, acho que é 29 de abril, não sei se é nessa igreja, eu sei que eu vou estar falando, mesmo que à distância ainda, mas eu vou estar falando com elas lá, viu? Um beijo para elas. Olha que bênção. Maria Lúcia de Medeiros, da Igreja Batista,
Benedicta Betel, em Hortolândia, São Paulo. Estou aqui, irmã, ouvindo o programa, está aqui com a gente. Um abração, Linda, Maria obrigada. Lúcia. Muito obrigada por estar aqui conosco. E aqui a nossa querida Isilda. Oi, Isilda, lá da PIBs Niterói. Isilda que está com a gente no clube também. Todos somos chamados a cumprir a missão de proclamar o evangelho a todos. E ela ainda completa aqui, ó, Marli. A UFMBB é só elogio. Obrigada, viu? Essa aí é uma querida, uma querida. Olha quem está aí, ó, de Recife também, ó. As amigas estão entrando. A amiga chegada da Solange. Eu conheço os nomes. Vamos lá, quem está aí, Marisa? Quem está aqui com a gente é a Kelly Alcântara, lá de Recife, e ela falou: olha, Deus tem feito maravilhas na vida de muitas pessoas através do SEC e do CIEM. Deus é maravilhoso, colocou no coração de mulheres a implantação dessas casas através da UFMBB. Glória a Deus por isso. Você sabe que quando eu entrei em Missões Nacionais, no nosso treinamento havia um gráfico. Quais são as casas que mais enviaram missionários? Naquela época, não sei como é que está hoje esse gráfico, foi o Iber, ainda na época, e eu fiquei tão feliz com isso. Eu falei, puxa vida, quantas mulheres, né, na época da Iber, foram atrás nesse Brasil aí, né, em momentos difíceis, que o transporte era difícil, e plantaram igrejas em lugares tão distantes que hoje permanecem lá. Obrigada, e Kelly, um beijo. Kelly, um abração para você, viu? A gente tem esse povo aqui de Recife sempre com a gente, né, Solange? É verdade, minha filha. E aqui agora, a Isilda está falando uma coisa interessante aí, que isso influencia na questão da vocação. Olha o recadinho da Isilda aí. Muito preocupante essa realidade do nosso Brasil batista, o desprezo por nossas organizações missionárias, que são tão importantes no despertamento de vocações. E eu queria aproveitar esse momento, Marli, para agradecer a Deus pelo pessoal aqui de Goiás, que tem preservado essas organizações, Mensageiras do Rei e Embaixadores do Rei, porque é assim que a gente tem tantos vocacionados. A maioria, se a gente for olhar para as nossas igrejas, muitos dos nossos líderes, pastores, né, educadores, missionários, eles foram embaixadores do rei e mensageiras do rei. Foi nessa organização que foi despertada a vocação. Vale falar que eu sempre digo para o pessoal das juntas, para os promotores de missões nacionais, mundiais, vocês que estão nos ouvindo aí, eu sempre digo isso, que você quer promover missões o ano inteiro, invista nas organizações missionárias. Porque quando chegar mês da campanha, é tranquilo. Março, missões mundiais, setembro, missões nacionais, já está o povo ali todo envolvido, é campanha de oração, é vida de missionária, é biografia missionária. Gente, invista nas organizações missionárias, porque nós temos só a ganhar com isso, viu? Então, assim, está sendo muito bom. Mas, enquanto isso, a gente vai ouvir aqui uma música que fala sobre isso. Quando Deus escolhe alguém do diante do trono, uma música muito linda, e a gente gostaria que você aí, ó, pode estar com dúvidas, e Deus possa estar falando com você aí agora. Vamos ouvir essa música? Deus te criou.
Bem, eu amo essa música. Eu gosto de música animada, a Marisa sabe disso, a Carla também, ela ficava preocupada na hora de colocar música aqui, a Marisa já aprendeu também. Eu gosto de música assim, bem animada. Quando Deus escolhe alguém, nós acabamos de ouvir aqui ó, a música do Diante do Trono, mas você que chegou aí atrasado, olha aí, ó. Hoje o tema é Graça em Missão, compreendendo o chamado. Nós temos aqui a professora Solange Ribeiro Araújo, que é a nossa gestora em formação de vocacionados da União Feminina Missionária Batista do Brasil, responsável pelo CIEM e pelo SEC, que são nossas duas casas de formação de vocacionados que nós temos. E, olha, eu acho que vale a gente... você não mandou um recadinho, ainda dá tempo, tá? Porque a gente ainda vai ler mais recadinhos seus aqui. A Ana Paula, lá de Catu, da Igreja Batista de Catu, na Bahia, já mandou um recadinho. Pode ler aí, Marisa? Aproveitar que ela já mandou aqui para a gente. Não tem como falar de vocação e não achar baiano, né, Marli? Porque a Baiano é tudo de Bahia... bom. A Bahia é um país à parte. Um beijo para a Bahia! Eu sou filha de baiano com mineiro, hein? Por isso que eu gosto da Bahia. O CIEM sempre tinha muito baiano e muito mineiro aí, tá explicado. Tá por isso. Nós aqui temos as mensageiras do rei, embaixadores do rei. Ana Paula, que privilégio escutar isso de você. Segunda Louvado igreja seja lá, o Senhor viu? por isso. Pela segunda igreja Batista de Catu. Louvado Beijo, seja o viu? Senhor. Beijão para vocês aí da segunda igreja Todas Batista as de mulheres Catu. aí, né? Vamos mandar um beijo especial para as mulheres. Gente, amanhã começa o mês de março. A gente tem uma data muito especial, que é o dia 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres. Eu vou dizer para vocês, meu dia é todo dia, não quero nem saber. Mas a gente celebra no dia 8 lá, não tem problema não. Gente, que bênção a gente estar aqui falando sobre essa questão do chamado, dessa vocação, como isso é importante, né, professora Solange? E eu acho que a gente pode também, professora, falar agora um pouquinho, como que a gente pode escutar a voz de Deus? Porque eu acho que isso é uma coisa que tem mexido muito com muita gente. A gente está vivendo um tempo que a gente tem muitos ruídos, né? São questionamentos complexos, são oportunos, é verdade, mas a partir de uma experiência especial com o mestre, ou, né, ou seja, com a vocação, é uma graça de Deus, tudo se transforma, né? Então, a gente precisa estar atento a esse tempo que a gente está vivendo, né? Às vezes as pessoas elas ficam muito confusas, elas acham que se eu investir, se eu der minha oferta para missões, eu não preciso fazer mais nada, eu já, né, estou pagando, estou terceirizando, e a gente sabe que há uma alegria muito grande quando a gente põe a mão na massa, né? Se a gente puder dizer assim, dessa forma. Então, o professor Solange, como é que a gente pode ajudar as pessoas? Como escutar a voz de Deus em meio a tantos ruídos e questionamentos que nós temos nesse tempo? Essa é uma questão, Marli, muito séria, não é? E uma colocação realmente muito pertinente. As pessoas realmente precisam entender a voz de Deus e o chamado de Deus para suas vidas. A gente percebe que a gente está vivendo num contexto que existe muitas vozes que vão de encontro à vontade de Deus. Uma coisa é certa, se você é cristão, se você é discípulo de Jesus, se você conhece a palavra de Deus, você vai entender perfeitamente aquilo que não agrada o coração do Senhor, sabe? Até um curso mesmo. Às vezes a pessoa quer, porque alguém diz, você tem que fazer aquele curso, porque você tem que ganhar dinheiro, porque é a sua profissão, porque... E às vezes não é isso que Deus quer para a sua vida, sabe? Deus quer mais. Gente, eu estava assistindo uma parte do Fantástico de Noite, eu achei interessante, Marli, eles falando sobre a catástrofe desse tempo. Guerras, terremotos, enchentes, olha para isso. Eu disse, gente, onde é que isso está escrito? Na palavra de Deus. A volta dele, né? Não é verdade? Então, a palavra de Deus tem a resposta para todas as coisas, sabe? Você que caminha com Deus, que tem experiência com Deus, ora, pede ao Senhor confirmação, conversa com o teu pastor, se coloca para ele, pastor, eu tenho um desejo, eu tenho um chamado, eu gosto de servir nesta área. Eu vejo, por exemplo, muitas pessoas na área de música, Marli, jovens. Nós voltamos a ter o curso de música no SEC, que estão me preocupando com essa juventude que está aí tocando nas igrejas de ouvido, sem conhecer a teoria, sem não conhecer nada de música. Tocam bem, claro, sabe? Mas sem a questão do ministério, do chamado, sem o preparo ministerial, são apenas músicos,
na igreja. São músicos que tocam na hora da mensagem e saem, porque não entendeu ainda que ele está prestando culto, né? Ainda existe isso, né? Eu era adolescente, meu pastor brigava com o pessoal que tocava. Ainda existe isso. Exatamente. Então, queridos, nós não somos profissionais, nós somos ministros, servos do Senhor, nós somos chamados para um ministério específico. Qual a sua paixão? Eu vou dizer um segredo para vocês. Quando eu estava estudando no SEC, a minha coordenadora, que é a professora Lídia Aburto Barrientes, uma chilena, ela disse para mim o seguinte, ela perguntou para a turma o seguinte, gente, qual o livro que você, na hora de dormir, você chega muito cansado em casa, você não quer mais nada, você só quer sua cama, seu travesseiro e dormir. Você está muito cansado, mas de repente você encontra um livro na sua cabeceira e esse livro lhe chama atenção. E ela disse, estou falando da Bíblia não, viu? Que a Bíblia vocês têm que ler, vocês são crentes. Estou falando de um outro tema que está lá e chama a sua atenção e você começa a ler e passa sono, passa cansaço, e você começa a comer, sabe? Aquele livro. Preste atenção neste tema, porque essa é a sua área da sua vocação, é o seu chamado. Aquilo acendeu uma luz. Desde sempre eu era apaixonada por educação. Eu vi um outdoor que falava sobre educação, chamava a minha atenção. Eu li algum material na educação, chamava a minha atenção. Mas mais minha atenção quando era voltado para a educação em esfera eclesiástica. Eu sou pedagoga, sou especialista em gestão, em coordenação acadêmica, gestão escolar, mas a minha formação secular foi para contribuir, cooperar na minha missão. Porque eu fui chamada para um ministério integral. De Senhor, eu quero viver para te servir. Gente, eu era uma das melhores vendedoras. Eu ganhava prêmio de primeiro lugar em dinheiro. Mas Deus me chamou para um ministério. Isso que eu ia falar. Mesmo! Mas Deus me chamava para um ministério. Senhor, eu não quero trabalhar. Não vende a gente, tem que ter cuidado. Eu não Deus te quero trabalhar transformou numa comunicadora para comunicar o evangelho, Solange. É isso aí. Olha, que você que está nos acompanhando, só me diz, se você não conhece a professora Solange, você precisa conhecer. Essa mulher é contagiante. Tem que conhecer, viu? Porque e você, se for vocacionado, ficar perto dessa mulher, sua dúvida desaparece na hora. Glória a Deus, Maria. Eu tenho pedido todos os dias ao Senhor para que me use como instrumento, porque eu tenho convicção, certeza, paixão absoluta daquilo que eu estou dizendo. Deus colocou no meu coração e Ele sabe que tem muitos vocacionados aí, espalhados nos bancos das igrejas. Meu desejo aí, agora mesmo, amanhã eu estou viajando para o Mato Grosso do Sul, formando a primeira turma do Mato Grosso do Sul. Beijo para vocês aí do Mato Grosso do Sul. Beijo. Dois beijos. 25, eu estarei na Penha, São Paulo, formando a primeira turma do Paulo Pinha, olha, São gente, Paulo. Isso aí tudo são polos. Glória a Deus, polos que nós temos, viu? 26 polos espalhados no Brasil. Estamos no Moçambique, em Portugal. No próximo mês de abril, eu estou indo para os Estados Unidos, vou implantar uma polo na Igreja Batista da Flórida, Igreja Brasileira, e uma igreja hispânica lá na Nova Jersey. E você que está nos ouvindo, não tem desculpa, gente. O EAD chega até você, no seu computador, na sua casa. Se prepare. Sabe qual é a consequência disso? É você ser feliz, porque não existe nada melhor do que cumprir o propósito de Deus e estar no centro da vontade de Deus. Então, aceite o propósito de Deus para a sua vida, aceite a missão e venha se preparar, porque você tem um chamado, e o SEC e o CIE preparam você para exercer o seu ministério com excelência na expansão do reino de Deus. Não se preocupe, viu? Eu não tenho condições. Preste atenção. Quando Deus chama alguém, Ele mesmo faz. Ele levanta o sustento. Eu sou prova disso, Marisa é prova disso, Solange, tantos outros que passaram pelas nossas casas e que Deus deu o sustento. E eu queria dizer para vocês que você está nos acompanhando aí, fique atento, ouça a voz do Espírito Santo. Você sabe, você no fundo sabe. Você pode até estar querendo dar assim, uma desculpa daqui, outra dali, mas deixa o Espírito Santo falar, deixa Deus ministrar sobre a tua vida, viu? Está falando aqui nessa tarde. Oi, Solange. Deixa eu falar só uma coisa. Você falando, Deus levanta e sustenta, isso é sério, isso é verdadeiro. Nós temos 10 alunas hoje, no primeiro ano. Todas são sustentadas por um mantenedor. Glória a Deus. Olha aí. Todas as 10. Glória a Deus. Estamos trazendo 2 meninas de Moçambique, que vêm aqui para o SEC. E elas já têm passagem, igreja para sustentar elas, onde elas vão trabalhar.
Deus, ele faz tudo, a obra é dele, ele é o maior interessado. Então, não tenha medo, se entregue, porque Deus faz. Quando Deus escolhe alguém, ele mesmo faz. Amém. Isso aí. Você, quando você oferta, você está investindo em vidas. Não Isso. tenha dúvidas, viu? Nós temos o dia 23 de junho que a gente levanta uma oferta para as duas casas, que é para a formação de vocacionados. É verdade, a gente tem que investir nos prédios, senão o prédio cai e mata o aluno, né? Eu deixo sempre isso claro, tem gente que fala, vocês ficam fazendo, meu Deus, eu tenho que fazer obra, eu tenho que consertar telhado, a gente tem que fazer as coisas, né, Solange? Porque o aluno também, as pessoas precisam... Gente, vocês não sabem o que é manter, né? Casas centenárias, esse negócio não é fácil, não. Então, nós precisamos das suas ofertas, sim, para continuar. Eu quero mandar um beijo, eu já mandei, vou mandar outro, para as mulheres do Clube Mulher Cristã que estão aí conectadíssimas. Olha aqui, meninas, você que está aí nos ouvindo agora, que não é do clube, você está pensando, o que é isso, né? Nós temos um clube chamado Mulher Cristã hoje. Você quer participar desse clube? Você quer conhecer mais? Então, fique atenta, viu? Porque nós vamos estar falando muito sobre esse clube aqui, e você pode entrar lá, você pode digitar e colocar Mulher Cristã hoje, rapidinho você vai encontrar a gente lá, que é uma comunidade digital para mulheres conectadas. Tá muito bom o negócio, viu? Muito bom mesmo. Deixa eu falar para você, não adquiriu as revistas, a revista do segundo trimestre já está aqui já, gente. Já chegou aqui, já saiu do forno. Como a gente diz, já chegou aqui a serviço do segundo trimestre. Entra lá na nossa loja, na loja virtual da UFMBB, que também é fácil de achar, você tem lá. E ainda temos manancial. Poucos, mas ainda temos. É uma oportunidade também para você dar de presente. Quero lembrar você que no período de 23 a 25 de junho, nós teremos aqui no Rio de Janeiro, aqui no CIEM, tá? A Conferência Nacional de Mulheres da UFMBB. Sabe que é lado a lado, a mulher, né? Lado a lado, a mulher e a essência do discipulado. Vai ser aqui. Então, você também pode, se você entrar no nosso site, tem uma abinha lá de eventos, você vai até lá, vai ter esse evento, vai ter o evento da terceira idade, que é um evento também nacional que nós temos, que vai ser de 21 a 24 de setembro, e esse evento vai ser o 23º Congresso Nacional da Terceira Idade e Capacitação. Não é somente para os idosos, mas é para você também que trabalha com os idosos. Vai ser aonde, Marisa? Onde será? Aqui no Goiás, na época do pequi, para quem gosta, viu? Setembro, a época que você já acha pequi por aqui. Caldas Novas, viu, gente? O próximo Congresso Nacional da Terceira Idade. Vai ser lá. Aniversário do CIE também, né, Maria? Dia 10. Mas ela não espera eu falar. Ela faz isso comigo, está na lista. Está anotado. Dia 10, nós teremos aqui um culto que vai ser com transmissão também, para você que está distante, viu? Você vai poder acompanhar o nosso culto, que é o culto de celebração dos 101 anos do CIE. 101, gente, que coisa bacana, né? Não é para qualquer um esse negócio mesmo, não. Como diz Solange, glória a Deus! Gente, muita coisa a gente tem aí, e eu quero dizer para vocês que o programa da semana que vem está imperdível. Por quê? Porque no dia 7 de março nós vamos fazer um programa especialíssimo aqui, que é o programa que a gente vai estar celebrando o Dia Internacional da Mulher, que é no dia 8. Mas como o meu dia é todo dia, vou fazer um culto por semana agora, ou um programa por semana da mulher, porque todo dia é dia nosso. Mas esse dia nós vamos trazer 3 convidadas aqui, gente, maravilhoso, porque a gente quer agora, nesse programa, que essas mulheres compartilhem sobre as bênçãos que tem na maturidade. Quando a maturidade chega, elas vão trazer para a gente, vão aconselhar as mulheres, porque eu sou mulher jovem. 5.2 a gente ainda está muito, muito novo ainda, né, Solange? Eu já disse para as mulheres da minha igreja que no grupo específico só vai com, por enquanto, 60 anos. Quando eu estiver chegando aos 60, o grupo específico plena, aí eu falo, não, até 65. Aí eu vou esticando. É brincadeira, porque a idade plena também. E elas vão falar sobre isso, sobre as bênçãos que vêm com a maturidade. Sabe quem nós teremos aqui no nosso programa semana que vem? E você que está nos acompanhando aí, tragam outras amigas, venham outras pessoas para poder estar nesse programa, porque a gente vai ter surpresa para vocês aqui. Nós vamos ter aqui a irmã Dulce Consuelo Lopes Purim. Quem é essa mulher, gente? Essa mulher foi redatora do Manancial, muitos anos. Ela é linda, é uma pessoa maravilhosa, e ela vai estar compartilhando com a gente aqui.
O que a gente queria trazer a Lúcia Margarida, mas ela tá. Olha, a mulher tá, mas tá em plena atividade. Tá com a agenda cheia, acredita? Tá com a agenda cheia. Vai estar falando, acho que vai estar. Não sei se é em Goiânia, não sei se vai estar Aqui, viajando. em Goiânia, Vai ainda estar vou lá, lá. aí, ó. Aí, Vou é lá na desse PIB de jeito aí, ó. Goiânia. Eu não Olha aí, posso chamar essa Lúcia. pronto. Aí nós vamos ter também Nancy Dozilek, gente, que além de escritora, tem nos abençoado, é uma bênção, vai estar aqui conosco. Tá faltando uma, sabe quem tá faltando? A nossa querida Cássia Virgínia Cavalcante, que é a nossa presidente, também estará aqui. 3 mulheres maravilhosas que vão estar aqui dando conselhos, vão estar compartilhando com a gente as bênçãos que nós mulheres temos. Quando a maturidade vai chegando, a gente só tem que celebrar, porque a gente é assim mesmo, de fé em fé, de glória em glória, a gente vai melhorando, porque a gente pertence ao Senhor, viu? Então não Amém. perca o nosso programa da semana que vem. Marisa, ainda dá tempo, porque tem uns recadinhos aí, as meninas continuaram mandando. Parabéns, viu, gente? Vocês hoje, ó, nota 10, estão interagindo bem. Vamos lá, Marisa, lê pra gente aí os As recadinhos. baianas apareceram, tá, Marli? Falei para você que se falar de vocação, as baianas aparecem. Aqui é a Cláudia Bahia é Soares. tudo de bom. Ela está no Pernambuco agora, na Igreja Batista, em Cavaleiro, Jabotão dos Guararapes. É do Uma SEC essa vez mulher, viu? mensageira, sempre mensageira do rei. Meu chamado missionário foi em um acampamento de MRs em Pernambuco. E eu sou baiana. Não Tudo esqueceu aqui de bom. falar. Um Beijo, abração. Cláudio. Que Deus te abençoe aí, Cláudia, no seu Tem mais uma aí, ministério. né? A Laurimar é de onde? Laurimar, de onde? De onde? Bahia. Da Bahia. Da Bahia. Pais, irmãs, peço oração, pois queremos revitalizar as organizações missionárias aqui na nossa igreja, na Bahia. Louvado seja o Senhor pela sua visão, Laurimar. Vamos estar orando por você, que o Senhor te Laurimar, conte fortaleça aí. conosco, viu? Conte conosco, que a gente puder te ajudar aí. Vamos revolucionar Isso esse mesmo. negócio aí, tá, Sol? Elas estão percebendo direitinho, é isso mesmo. É lá na organização Mensageira do Rei, Embaixador do Rei, que a Na gente verdade, a gente começa antes, viu, gente? Amigos de Missões, porque ali a Verdade. gente tem a menina que vai para as Eu- mensageiras e o menino que vai para os embaixadores. Aí a organização também é da União Feminina, né, que promove aí a missões, que é para crianças de 4 a 8 anos. Então a gente começa antes. A gente é porque Mensageiros do Rei é quando a gente, é isso aí. Todo mundo quer ir para a África para ser missionário. Eu cheguei para estudar, queria ir para a África. Mas eu até hoje ainda quero. Vamos lá. O meu filho, que é autista, aprendeu que ele sabe falar que Jesus Cristo é a única esperança, porque ele viu no cartaz e ele aprendeu nos Amigos de Missões, com a tia Olha aí. Cássia. E ele sabe Glória a falar o Deus. tema É de missões, lindo porque lá isso. ele aprendeu. Ele fala poucas coisas, mas só Jesus Cristo salva, ele fala. Amém. É o Jesus Pedro, gente. Um beijo para o Pedro, que é uma bênção. Tem mais gente aí, não tem? Tem mais tem sim, ó, recados. a Maria Lúcia de Medeiros. A vida cristã é muito grande para ser vivida de forma pequena. Louvado Verdade. seja o Senhor pela sua vida, Maria Lúcia. É isso aí. Nós precisamos a cada dia dedicar toda a nossa vida para servir ao Senhor enquanto nos houver força, enquanto nos houver fôlego. Um abração para você, Maria Lúcia. E a Olha uma, Josilane, olha aí uma amiga do clube, ó. Essa tá no clube, ó. Essa tá no clube. lá do Maranhão, Josilane, da Primeira Igreja Batista de Matões. Servir a Deus deve ser sempre nossa alegria, por isso devemos buscar compreender o nosso chamado para servir com excelência. E ela tem buscado lá no clube também com a gente a servir com excelência, né, Marli? Amém, amém, amém. Amém. Olha essa daí. Isso aí é tudo combinado. O Daniel, oh, você conhece esse Daniel aí? Daniel Praxedes, Fala aí, sabe o que ele está falando funcionário aí? do SEC. O Pernambuco veio, viu? Viu, Solange? Você trouxe o Pernambuco todinho com você. Melhor diretora do mundo. Até o Biden, que ela vai estar lá, já está aqui, acompanhando a gente. Vamos aqui. O nosso programa já acabou, mas peraí, nós começamos um pouquinho atrasado. Nós temos um minutinho, não temos, Igor? Vamos lá. Igreja Batista do Arruda, em Recife. Glória a Deus. Um abraço para a professora Solange, melhor professora do mundo e melhor chefe do mundo. Olha aqui como é que fechou, Solange. Que aumento. Melhor chefe do mundo, que aumento.
Que aumento. Ah, Daniel, você sabe viver, Daniel. Daniel é estudante de teologia, viu, do seminário aqui do Norte. É um menino. E é estagiário lá no SEC. Trabalha aqui no SEC, é de área de música e faz teologia. É um menino, um rapaz muito especial, ele. Um beijo, viu, Daniel? Fica firme aí, rapaz. Você sabe viver, você sabe viver. Muito bem, gente. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Foi bom o nosso bate-papo, né? Glória a Deus por isso. Foi um bate-papo animado nosso aí. Vocês que estão nos acompanhando, não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, porque tem muita coisa. A União Feminina produz muita coisa, a gente tem muita coisa para oferecer para você, para sua vida devocional, sua vida pessoal, mas nós temos também muita coisa assim para os grupos, para grupos de mulheres. Ah, não tem MCM aqui, não. Você tem grupo de mulheres na sua igreja? Então, a gente tem material para poder fazer esse grupo funcionar de uma forma bíblica, sabe? É muito bom. E eu quero agradecer a vocês que estiveram conosco até aqui nesse momento. Obrigada pelo apoio. As mulheres do Clube Mulher Cristã hoje, um grande abraço. Chamei lá, a mulherada veio. Parabéns! E nós queremos mais mulheres aqui. Então, convide outras mulheres para estarem aqui também no nosso programa da Rede 316. Não podemos esquecer que nós também temos a nossa literatura, tá? Que é para abençoar a sua igreja. Dia 8, eu estarei em Petrópolis. Estarei ali na Rua Tereza, com a Segunda Igreja Batista de Petrópolis, de manhã. Vou estar ali, a gente vai estar fazendo uma ação missionária com um manancial para as mulheres, porque é o Dia Internacional da Mulher. A gente vai estar ali na... Ai, aquele lugar é lindo, né? Tudo de bom, né? Nasci então, ali, beijo. Marli. Hã? Nasci ali. Eu nasci ali. Né? Ah, verdade? Não sabia que você era de lá, não. Gente, professora Solange, suas considerações finais. Eu quero só mandar um abraço, antes de fazer a consideração final, para o pessoal da AETAL, certo? Associação de Escola da América Latina, que escolheu este ano o SEC como a escola destaque. Olha aí, que bênção. O CIEM já foi e agora é a vez do SEC. Olha aí, gente, que bênção. Parabéns, Solange. Parabéns, equipe da Solange. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que estejam atentos à voz de Deus, que está chamando você para completar a missão, como diz Missões Mundiais. Vamos completar a missão, e você completa a missão, cumpre a missão, desenvolvendo o seu chamado, a sua vocação. Nós estamos aqui, o SEC e o CIEM, de portas e corações abertos para conversar com você, falar sobre vocação, tirar suas dúvidas, orar por você, para que Deus levante mantenedores. Não perca tempo, não tenha medo. Venha se preparar para cumprir o seu chamado com excelência, para a glória de Deus. O cheiro no seu coração. Amém. Marisa. Eu queria mandar um abraço para todos vocês e louvar a Deus pelas organizações missionárias que tiveram aqui representadas hoje. Permaneçam firmes no Senhor, para que o Senhor levante vocacionados também por meio da vida dessa liderança que está aí e não deixa a peteca cair. Verdade. E é muita gente, viu? Nós temos aí um exército de mulheres que oram, que trabalham, que estão nos projetos de missões. São as mulheres que estão lá empenhadas para fazer acontecer. Glória a Deus por isso. Gente, chegou mesmo o final do nosso programa hoje. Eu quero agradecer mais uma vez todos que estão aí conectados conosco. Não deixem de ir participar, não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais. Gente, professora Solange, muito obrigada pela sua presença contagiante aqui também. Marisa, como sempre, aqui conosco. E glória a Deus por isso, porque Ele é realmente o autor das nossas vidas e Ele faz todas as coisas acontecerem. Um beijo, pessoal! Semana que vem a gente está aqui de novo, viu? Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Você acabou de ouvir na Rede 316 Mulher Cristã Hoje, um bate-papo feito por mulheres e para mulheres, uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMBB, que agora está mais perto de você, com um espaço exclusivo